Título: 2 Tessalonicenses 2. O que a Bíblia revela sobre o fim dos tempos, visão pós-tribulacionista. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para alcançar mais pessoas. A carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo com o objetivo de fortalecer os cristãos daquela igreja em meio às perseguições e dúvidas sobre o futuro. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo aborda temas proféticos importantes, como a vinda do Senhor Jesus, a grande tribulação e a revelação do Anticristo. Esses eventos são fundamentais para entendermos o plano de Deus para os últimos dias. A visão pós-tribulacionista interpreta que a igreja passará pela grande tribulação antes da volta gloriosa de Cristo. Isso significa que os crentes enfrentarão tempos difíceis, mas serão sustentados pela graça de Deus até o arrebatamento final. Paulo começa advertindo os tessalonicenses contra falsos ensinos que sugeriam que o dia do Senhor já havia chegado. Ele explica que, antes desse dia, duas coisas devem ocorrer: a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Esses eventos são marcos proféticos que nos ajudam a compreender a sequência dos acontecimentos nos últimos dias. Na visão pós-tribulacionista, esses eventos ocorrerão durante a grande tribulação, período em que a igreja ainda estará presente na terra. A apostasia mencionada por Paulo não se refere apenas a uma queda espiritual individual, mas a uma grande rebelião global contra Deus. Isso será evidente durante a grande tribulação, quando muitos rejeitarão a verdade e seguirão o anticristo. A igreja, portanto, estará presente nesse período, testemunhando tanto a apostasia quanto a ascensão do inimigo. Esse cenário é crucial para entendermos por que a visão pós-tribulacionista afirma que os crentes permanecerão na terra até o fim. O homem do pecado, também conhecido como Anticristo, será uma figura central nos últimos dias. Ele exaltará a si mesmo acima de tudo o que é chamado de Deus, chegando a sentar-se no templo de Deus, proclamando ser Deus. Esse evento será possível porque o mistério da iniquidade já está atuando no mundo, embora seja contido por uma força restritiva mencionada no versículo 7. Os pós-tribulacionistas interpretam essa força restritiva como o Espírito Santo, que opera através da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo deixará de atuar como restrição, permitindo que o anticristo se manifeste plenamente. Quando o Senhor Jesus voltar, ele destruirá o anticristo com o sopro de sua boca e o aniquilará com a manifestação de sua vinda. Até lá, o anticristo enganará muitos com sinais e prodígios mentirosos, levando-os à perdição. Para os pós-tribulacionistas, isso significa que a igreja terá um papel crucial durante a grande tribulação, testemunhar a verdade e resistir à influência do anticristo. Embora os crentes enfrentem perseguição, eles serão protegidos por Deus até o momento do arrebatamento. Paulo adverte que Deus enviará um forte engano sobre aqueles que rejeitaram a verdade e se deleitaram na injustiça. Eles crerão na mentira e serão condenados. Esse aviso serve como um lembrete para os cristãos permanecerem firmes na fé, mesmo em meio às adversidades. A visão pós-tribulacionista enfatiza que a igreja será preservada na fé durante a tribulação, não pela ausência de sofrimento, mas pela presença constante de Deus. O arrebatamento será o clímax dessa preservação, quando os fiéis serão levados para estar com Cristo. Paulo conclui o capítulo encorajando os tessalonicenses a permanecerem firmes na doutrina que receberam. Ele os lembra de que foram escolhidos por Deus para a salvação, por meio do Espírito Santo e da fé na verdade. Para nós hoje, isso significa confiar que Deus cumprirá seus propósitos, mesmo em meio às dificuldades dos últimos dias. Devemos nos preparar espiritualmente, estudando a palavra, orando e vivendo de acordo com os princípios do reino. A visão pós-tribulacionista oferece uma perspectiva única sobre o papel da igreja nos últimos dias. Enquanto algumas teologias sugerem que os crentes serão retirados antes da tribulação, os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja permanecerá até o fim, cumprindo sua missão de testemunhar a verdade e resistir ao engano. Esse entendimento nos desafia a viver com maior compromisso e vigilância, sabendo que nosso chamado inclui enfrentar as provações dos últimos dias. A grande tribulação será um tempo de intensa pressão espiritual e física. Durante esse período, o anticristo exercerá autoridade sobre todas as nações, promovendo uma falsa paz e enganando muitos. Ele realizará sinais e maravilhas que parecerão convincentes, mas serão inspirados pelo próprio Satanás. A igreja,
no entanto, será capacitada por Deus para discernir a verdade e permanecer firme. Esse é um lembrete de que, mesmo em meio às maiores trevas, a luz de Cristo brilhará através de seu povo. O papel do Espírito Santo durante a grande tribulação é outro ponto crucial. Embora a visão pós-tribulacionista sugira que o Espírito Santo deixará de atuar como restrição após o arrebatamento, ele continuará operando nos corações dos santos até o fim. Essa obra será essencial para manter a igreja fiel e resistente, mesmo sob pressão extrema. É importante lembrar que a presença do Espírito Santo não é limitada a um único período da história, mas é eterna e soberana. A descrição do homem do pecado em 2 Tessalonicenses 2 também nos ajuda a identificar características do anticristo. Ele será um líder carismático, capaz de unir nações sob sua autoridade e promover uma falsa religião. Sua sede de poder e autoexaltação será evidente, assim como sua hostilidade contra Deus e seu povo. Reconhecer essas características nos ajuda a estar preparados para resistir ao seu engano. Outro aspecto importante é o papel do templo de Deus mencionado no texto. Muitos estudiosos acreditam que um templo físico será reconstruído em Jerusalém antes da manifestação do Anticristo. Ele usará esse templo como plataforma para sua autoexaltação, declarando-se divino e exigindo adoração. Esse evento será um dos momentos decisivos dos últimos dias, marcando o início do período mais intenso da grande tribulação. A visão pós-tribulacionista também destaca a importância da paciência e da perseverança. Paulo encoraja os tessalonicenses a não se abalarem com falsos relatos sobre o fim dos tempos. Em vez disso, eles devem permanecer firmes na esperança da vinda de Cristo. Essa mensagem é especialmente relevante para nós hoje, em um mundo repleto de especulações e confusões sobre escatologia. Os sinais dos tempos descritos em 2 Tessalonicenses 2 estão se cumprindo gradualmente. Vivemos em uma era de crescente apostasia, onde muitos abandonam a verdade bíblica em troca de filosofias humanas e ideologias mundanas. Ao mesmo tempo, vemos a ascensão de líderes globais que promovem agendas que contradizem os princípios de Deus. Esses eventos nos lembram que estamos nos aproximando dos últimos dias. Para os crentes, a mensagem de 2 Tessalonicenses 2 é uma chamada à vigilância e à santidade. Não podemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas devemos buscar viver de maneira digna do Evangelho. Isso inclui rejeitar o engano, permanecer firmes na verdade e confiar na fidelidade de Deus. Nosso exemplo deve ser uma luz para os que estão ao nosso redor. A visão pós-tribulacionista também nos lembra da soberania de Deus. Apesar das dificuldades e perigos dos últimos dias, Deus está no controle de tudo. Ele permitirá que a tribulação ocorra, mas também prometeu preservar seu povo até o fim. Essa promessa deve nos confortar e nos dar coragem para enfrentar qualquer desafio. A vinda de Cristo será o clímax da história humana. Quando ele retornar, todos os planos malignos do Anticristo serão destruídos. Aqueles que permaneceram fiéis serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, enquanto os ímpios enfrentarão juízo. Essa promessa deve ser nossa âncora de esperança em meio às incertezas dos últimos dias. O estudo de 2 Tessalonicenses 2 nos desafia a refletir sobre nosso papel como cristãos. Estamos preparados para enfrentar as provações dos últimos dias? Estamos firmes na verdade e comprometidos com a missão de testemunhar a Cristo? Essas perguntas são essenciais para quem deseja viver de maneira fiel até o fim. Por fim, devemos lembrar que a mensagem de Paulo aos Tessalonicenses não é apenas sobre julgamento, mas também sobre esperança. A promessa da vinda de Cristo é uma garantia de que Deus cumprirá seus propósitos e trará justiça ao mundo. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, somos chamados a viver como luz em meio às trevas, confiando na fidelidade de Deus e proclamando sua verdade. Contribua com o nosso canal através da chave Pix escatologiaaplicada@gmail.com. Escatologia aplicada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Levítico 6.24-26.